Gálatas 4. A gente vai ler do 1 até o 6. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel, amém? Depois eu vou ler na NVI também. Diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém? Vamos ler agora também na NVI, esse mesmo texto. Vamos ler aqui junto nós. Não vou procurar aqui na minha Bíblia. Vamos ler comigo, igreja? Em voz alta aí. O que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estávamos sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Amém? Queria que você fechasse teus olhos e vamos falar com o Senhor nessa noite. Pai, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, a Tua presença, Senhor. Fale, Senhor. Fala conosco nessa noite com Tua palavra. Sim, Senhor, nós queremos aprender de Ti, Senhor. Aprender do Senhor. Pai, que nós possamos nessa noite, Senhor, dentro de nós, Senhor, despertar para essa filiação, Senhor, de sermos filhos de Deus, Senhor, e vivermos segundo a Tua vontade, pelo Teu Espírito que habita em nossos corações, que clama, Abba, Pai. Amém, igreja? Glória a Deus. Esse texto aqui de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele está falando dos judeus e dos gentios. O apóstolo Paulo, ele está explicando sobre a lei. Ali, naquela época, a igreja, que ela tinha boa parte deles judeus, eles ainda estavam vivendo muito pela lei. Eles não estavam vivendo na graça de Deus, e eles tinham dificuldade de compreender a graça de Deus. Eles tinham dificuldade, eles viviam como no Velho Testamento. Aleluia. Eles só criam naquilo que eles podiam fazer, eles criam na força do braço deles, eles criam no cumprimento da lei. Mas a Bíblia, ela é clara que ninguém consegue cumprir toda a lei, que o único que pôde cumprir toda a lei foi Jesus Cristo. Só Ele podia fazer isso. E o apóstolo Paulo, ele vem explicando isso, e ele faz uma analogia. Ele diz, olha, o filho, né, o tutor, ele é cuidado por um tutor, ele é cuidado por alguém que vai conduzir ele a algum lugar. E ele diz, olha, nós antes, nós éramos assim como isso, nós éramos dessa forma, como judeus e todo mundo, eles estavam tudo debaixo da lei. E a Bíblia diz que
maldito é o que for pendurado no madeiro. Por isso que Jesus foi, ele se fez maldito por mim e por você, porque a Bíblia diz que quem não cumprir um ponto da lei, ele se torna maldito. Então nós éramos malditos até o tempo determinado por Deus. Por isso que é chamado aqui, por isso aqui no 4 que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus, ele nasceu nos judeus, naqueles que realmente valorizavam a lei. E agora a gente vai fazer uma contextual mais ou menos aquele tempo, porque tem muito a ver com o que estava acontecendo naquele tempo. Naquele tempo, Roma era um império que governava sobre tudo. Naquele tempo, as ruas, as estradas tinham sido feitas, que ligavam o mundo estava andando, havia muito movimento em Europa. A gente pensa no Paulo, o apóstolo Paulo, em cima de burrinho, em navio, a pé, andou 25 mil quilômetros, ele foi até perto, ele foi a Roma, a Itália, ele tinha plano de ir à Espanha, como a palavra de Deus diz em Romanos 16, então, ou seja, havia um tempo determinado por Deus, para que acontecesse a vinda do Messias, Jesus Cristo, e todo aquele povo, ele aguardava a vinda desse Messias, do Filho de Deus, mas só que eles pensavam que seria alguém que ia libertar eles, que ia subir em cima de um cavalo com uma espada, que ia manifestar o reino de Deus dessa forma. Mas Jesus, ele veio de uma outra forma. Mas aquele tempo foi um tempo propício para a vinda de Jesus. Então Deus, ele estabeleceu o tempo certo para que Jesus viesse. E aqui a palavra de Deus fala que é a plenitude dos tempos. Aleluia. Deus tem um tempo certo, estabelecido em todas as coisas, na minha vida e na sua vida. Amém? E o tempo de Deus é sempre o tempo exato. Deus não erra. Deus não erra. O seu tempo é perfeito. Você crê nisso? Desculpa. Na plenitude dos tempos. É tão interessante que Deus, ele escolheu um povo. Ele escolheu os judeus, porque através dos judeus, através deles, viesse Jesus. Oh, Jesus. Ele veio, ele escolheu aquele povo. Ele escolheu cada um. Se a gente lê na palavra de Deus, a gente pode encontrar Cristo no Velho Testamento. Quando Adão e Eva pecaram, e que Deus apareceu ali naquele jardim, Deus perguntou deles, eles estavam escondidos, e eles vieram e comentaram aquilo que Deus tinha, desobedeceram a Deus, eles quebraram um princípio de Deus, eles comeram do fruto. Aleluia. É tão interessante que o diabo não mudou a forma dele trabalhar, ele continua trabalhando, e naquele tempo ele trabalhava também, e agora ele trabalha também. Só que o nosso Deus, ele é soberano, e nem o tempo sai do poder dele. Salmo 103:19 diz que Deus estabeleceu seu trono nos céus, da onde ele governa sobre todas as coisas. Você crê nisso? Sabe, nós temos que pegar a palavra de Deus, se agarrar na palavra de Deus e crer na palavra de Deus, no que a palavra de Deus diz, porque ela tem a ver com você hoje. Aleluia, aleluia. Jesus, ele foi enviado num tempo exato, naquele tempo, e é tão interessante que se a gente for olhar, você pode ler os Salmos 22, né? Você vê Jesus ali. Você lê cada salmo, você lê Isaías tem tanto de Jesus, tem da crucificação de Jesus, Isaías 53, né, que ele foi ferido, e nós o reputamos como ferido de Deus, mas ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E se você continuar lendo, você vai ver que ele viu o fruto da obra, daquilo que ele estabeleceu, a morte de cruz, teve sim um propósito, e o propósito é que eu e você hoje
se acheguemos a Ele, conheçamos a Ele, prossigamos em conhecer a Ele, todos os dias da nossa vida. Aleluia. Sabe, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você vamos morrer. Você já parou para pensar no dia da sua morte? Você já parou para pensar que você pode morrer amanhã? Alguém já fez isso aqui? A gente, na nossa mente, nós não conseguimos pensar isso, a não ser quando as coisas apertam, né? A não ser quando as coisas dificultam, aí a gente começa a pensar que a gente está de passagem aqui. Mas Deus, Ele quer que nós vivamos aqui de uma forma diferente. Nós vivamos na presença dEle como filhos. Nós vivamos na presença dEle, no tempo que Ele estabeleceu. E o tempo que Ele estabeleceu é hoje. É hoje. Você às vezes fica pensando, o que vai ser de amanhã? Nós deveríamos pensar do hoje. Hoje, enquanto eu preparava a mensagem, teve um momento que eu senti que eu estava ansioso. Eu senti que eu estava ansioso. O que é ansiedade? Excesso de futuro. Eu estava pensando no que eu ia falar. O que eu tenho que me preocupar com isso? Se eu sei que eu sou vaso de barro, que hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar mais. E eu tenho tanta consciência como pastor dessa igreja que eu estou de passagem aqui. E é tão tremendo quando a gente entende isso, porque a gente não se preocupa com o amanhã, nós nos preocupamos com o hoje. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer, Senhor, hoje, como teu filho, não como teu servo. Porque se a gente continuar a ler aqui, diz assim: e porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Assim já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Eu tenho uma herança. Por eu ter um pai, eu tenho uma herança. Deus estabeleceu uma herança para mim nos céus. Sabe, andar com Jesus é a coisa mais valiosa desse mundo. Com 31 anos eu tive meu encontro com Deus. E naquele dia que eu fui cheio do Espírito Santo, eu lembro que a única coisa que me vinha à mente, e eu perguntava isso para Deus: Deus, por que eu só te conheci agora? Por que eu só fui tocado por ti? Porque não fui eu quem fiz. Naquele dia, foi Deus quem fez em mim. Foi Deus quem me tocou, que mudou a minha história. Eu olhava para a minha história, para o meu passado, e eu via só coisas ruins. Essa semana minha irmã me mandou um teste de psicologia para analisar o ambiente que eu cresci, minha casa, nas situações que eu... Das 10 perguntas, eu tirei 9. E aí, naquele teste lá, dizia que, olha, desestruturado, olha, é para ser bandido. O negócio era feio, o negócio ali, olha. Eu perguntei para minha irmã, como é que faz? A gente ganha por nota? Eu tirei 9. Falei, só tinha uma coisa lá que eu não tinha, que também era relacionado com madrasta. Eu não tive madrasta, mas eu tive uma mãe que Deus colocou para nos derramar amor e nos ensinar algo que meu pai não ensinou. Meu pai da terra não ensinou, minha mãe ensinou. E glória a Deus que um dia Jesus me alcançou, e naquele dia que eu fui tocado por Ele, começou uma obra de transformação na minha vida. Que tudo aquilo que era terrível virou algo bom, que me impulsiona a crer que não existe nada melhor do que a presença de Deus na minha vida. E muitas vezes eu entro no automático. Muitas vezes eu deixo de valorizar a grandiosidade que é a presença de Deus. Por quê? Por que isso? Eu me pergunto às vezes, por que sim? Porque nós somos fracos, somos falhos. Mas o reconhecer, o se arrepender é algo que nós precisamos ter. Coração quebrantado. Sabe o que é um coração quebrantado? Que se quebra, que se humilha, que reconhece que sem Deus intervir na minha vida, na sua vida, nós não podemos. E Deus, Ele tem um tempo exato para intervenção nas nossas vidas. E se você está aqui ouvindo essa mensagem, hoje é o tempo
Hoje é a plenitude do tempo de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Crê, nós vivemos pela fé. Essa semana eu falava na célula sobre isso, né? Porque às vezes a gente quer aprender, quer aprender, corre atrás de conhecimento. Eu estou falando da Bíblia, algo legítimo, eu quero ler, quero conhecer mais a palavra. E aí eu começo, entro, e Senhor, me explica isso e tal. E isso é possível, Deus ele tem algo para te ensinar na palavra dele. Mas Deus tem mais do que conhecimento, Deus tem experiência. E a experiência muda a minha história. A experiência muda meu caráter. A experiência me faz mais parecido com Jesus. A experiência me faz eu odiar o pecado. E eu falo pecado é não andar na presença de Deus, porque o primeiro pecado foi o que Adão e Eva fizeram, de achar que eles eram Deus e ser independente e não andar com Deus. E isso está na minha vida ainda, e eu preciso lutar contra isso. Eu preciso lutar contra o pecado que tão de perto me rodeia, com tudo aquilo que tenta contra a vontade de Deus para se cumprir na minha vida. Mas eu creio, e é isso que eu preciso crer. Hoje é dia de eu crer. Deus não parou de fazer a sua vontade na minha vida. E se eu estou aqui vivo, se você está aí vivo, é porque Deus tem algo que Ele quer estabelecer, que Ele quer fazer através de você, no conhecer do Senhor. Amém? Aleluia. 600 anos antes de Jesus nascer, aleluia, e isso fala sobre o reino da terra. Havia um rei, e esse rei, ele invadiu Jerusalém, ele invadiu o povo judeu. Foi na época do rei Joaquim e Josias, de Judá. E aí, ali, aleluia, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Havia entre os babilônicos ali, alguns jovens que foram separados para estarem dentro do palácio. E um desses jovens era Daniel. E o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ele teve um sonho uma noite, e ele acordou atormentado no espírito. Que aquele sonho, ele viu uma estátua enorme, que tinha uma cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro. E ele acordou ali, isso está relatado ali em Daniel 2, você pode ler depois em casa. Ele acordou ali atormentado, e ele chamou os sábios do reino e disse: olha, eu preciso entender esse sonho. Então, chama os sábios aí, que eles vão revelar o sonho. Eu não vou nem falar, eles vão revelar o sonho. E os sábios ficaram com medo, e ninguém conseguiu entender. E é muito difícil isso, rei, nós não vamos conseguir. E um deles lembrou de Daniel, chamou Daniel. Daniel veio e falou: não existe carne, nem pessoas, nenhum sábio nesse mundo que possa revelar esse sonho. Mas eu creio que o Deus, Criador dos céus e da terra, pode. E aí Daniel foi, chamou os amigos deles, e eles oraram junto. Nada se faz sozinho, né? Oraram juntos, né, para que Deus revelasse. Deus revelou a Daniel o sonho para o rei. E aí foram poupados, porque todos os sábios iam entrar na guilhotina, né? Tudo iam perder o pescocinho. E Daniel foi lá e revelou. E ele revelou o sonho e falou para o rei: olha, rei, Deus está te revelando algo. E Deus revelou sobre o sonho, que o reino de Nabucodonosor era a cabeça de ouro, que o peito e os braços eram um império, um reino que viria depois, que foi o Império Medo-Persa. E depois veio o Império Grego, com Alexandre o Grande e seus sucessores. E depois veio Pernas de Ferro, que foi o Império Romano, que era um império forte e dominador. E dentro desse Império Romano se dividiu esse reino, né? Roma, ele se dividiu, ficou Constantinopla, que seria Roma ocidental e oriental, que era o reino de pés de ferro e barro. E naquele sonho havia uma pedra bem grande, que ela foi cortada por uma mão que não era uma mão de homem. E aquela pedra foi arremessada contra aquela estátua, e ela pegou exatamente essa parte fraca
que eram os pés de barro e ferro, e a estátua se ruiu. A interpretação do sonho é que haveria um reino que seria estabelecido depois de Roma, que seria um reino eterno. E em Daniel 2 diz que essa pedra ela se transformou e encheu toda a terra. Toda a terra estava dominada por aquela pedra. Essa pedra é Jesus Cristo. Essa pedra é Jesus Cristo. Esse foi o sonho da plenitude dos tempos. Isso aconteceu 600 anos. E exatamente como Daniel recebeu da profecia de Deus, que Deus usou um sonho, um governo que não conhecia Deus, um governo que era sanguinário, um governo que não conhecia Deus, mas a partir daquele momento, ele começou a conhecer Deus. Aleluia. Se você ler ali, o próprio rei reconhece que o único Deus verdadeiro era o Deus de Daniel. Sabe, o Deus de Daniel, ele está na sua vida. O Deus de Daniel que profetizou da pedra, dessa rocha, que destruiria essa estátua, ele está na minha vida e na sua vida. Não há reino que possa contra o reino dele. E hoje ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus no tempo certo enviou seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz. O véu se rasgou. Sabe, Deus fez tudo isso. Foi Deus quem operou tudo isso. Naquele tempo foi Deus quem estabeleceu. Eu li aqui hoje e pensava, meu, que coisa tremenda, tão claro. Sabe, quando Deus fala, quando você conhece Deus, não deve haver dúvida. É claro. E muitas vezes para que você compreenda. Assim Deus fez. Deus na plenitude do tempo enviou seu Filho Jesus, que veio à terra como homem. Sabe, Jesus ele sofreu como eu e você. Ele te conhece mais do que ninguém. Ele te conhece mais do que ninguém. Ele conhece as tuas dificuldades, as tuas fraquezas. Ele conhece todos os teus pecados, todos os meus pecados. Eu não merecia que Jesus morresse por mim. Ninguém de nós merecíamos isso. Mas aprove a Deus enviar Jesus no tempo certo. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. O que nos livra da ira de Deus foi a morte de Jesus na cruz. Eu e você, se não tivesse Jesus, nós estávamos fadados ao fogo do inferno, porque o inferno existe, gente. E o inferno até, como disse C.S. Lewis, é uma manifestação do amor de Deus. Porque o inferno é o lugar onde as pessoas que não amam a Deus vão. Porque amar a Deus é algo que eu e você precisamos aprender. E como a gente ama alguém? Convivendo com alguém. Eu sempre gosto de falar que eu amo minha esposa muito mais do que no início. Isso que entra a presença de Deus, né? A presença de Deus, ela faz com que nós amemos tanto a Ele quanto os outros. Lá, naquele casamento, né, de Canaã da Galileia, Jesus sendo convidado para aquele casamento, a presença de Jesus naquele casamento. Jesus chegou naquele lugar, se assentou ele, os seus discípulos, sua mãe, e ali, naquela festa de casamento, enquanto acontecia a festa, o vinho acabou. Naquele momento da festa, deveria estar aí, não sei se perto do final, o que foi, que deve ter causado um certo alvoroço, porque acabar o vinho numa festa de casamento, para aquele momento, era algo escandaloso. E aí a mãe de Jesus chega para Jesus e fala para ele, Senhor, ela chega, meu filho Jesus, não sei se ela chama de Senhor, mas ela diz, acabou o vinho. Aí Jesus olha para ela e fala, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegado o meu tempo. E aí eu fiquei pensando em Jesus. Aí ela pega e fala, olha, faz o que ele manda. Para os serviçais, olha lá, botou Jesus na parede mesmo, né? Faz o que ele manda. E os serviçais chegaram, se aproximaram de Jesus. E Jesus foi e deu as instruções. Haviam 6 talhas
de pedra, que eram usados para purificação dos judeus, que eram usados para purificação do casamento. Antes do casamento eles tinham esse rito da religião tradicional, de se lavar com aquelas água ali. Olha, é bastante água, tá? Para 2 é bastante água. 120 litros cada um aproximadamente era. Então era muita água. E aí Jesus diz, enche até a boca. Aí eles foram, encheram até a boca. E aí Jesus foi, ele orou. Eu acho ótimo as orações de Jesus, bem simples, né? Pai, né? E aí Pai, faz tal. E a água se transformou em vinho. E aí Jesus fala, pega e leva para o mestre de sala, ou seja, para aquele que recebeu a festa na casa dele. Era um anfitrião daquela festa. E aí Jesus leva, e aí ele prova o vinho e diz, olha, interessante, normalmente se dá primeiro o vinho bom, e depois que todo mundo já tem bebido, a gente dá o vinho ruim, né? Porque daí ninguém mais nota que é bom, que é ruim. Então tudo ali se alegre, na festa acabou já o paladar. Mas aqui está diferente, porque vocês trouxeram depois o vinho melhor. Jesus, a presença de Jesus faz com que no dia de amanhã sempre seja melhor, que o depois sempre seja melhor. Hoje eu amo mais a minha esposa do que quando eu casei com ela. Eu amo muito mais ela. Por quê? Porque nós convivemos juntos, nós começamos a ficar com mais ruga, né, amor? A gente começou a ficar mais velhinho, mais cabelo branco. O meu cabelo já não está mais parando direito, não dá para deixar crescer um pouquinho, aí já está enrolando aqui em cima, está uma luta, né? Porque a gente está ficando velho, né? Eu estava com a dor nas costas, se eu não fizer exercício, a dor nas costas vai continuar, né? Então, por quê? Porque o meu corpo está se deteriorando, por causa do pecado. Mas na presença de Jesus, a alegria. Sabe, o vinho na Bíblia, ele representa a alegria da presença dele no meu casamento, faz com que eu ame mais minha esposa. A alegria dele na presença da minha casa, na festa, na igreja, faz com que nós nos alegremos mais. Porque se o vinho tem essa simbologia da alegria, sempre eu vou ter mais alegria, ou seja, sempre vai ter uma alegria melhor para amanhã na presença de Jesus. Eu preciso convidar Jesus para o meu casamento, eu preciso convidar Jesus para a minha casa, eu preciso convidar Jesus para trabalhar comigo. Sabe, irmãos, a religião ela nos afasta do propósito de Deus. Porque o que é a religião? É tudo aquilo que a gente estabelece como tradição humana. Então a gente entra na igreja, a gente muda o modo de falar, natural, né? A gente vai falar, a gente vai mudar o nosso linguajar, ótimo, perfeito, natural isso, porque agora a gente é crente, né? Mas tem mais do que isso, tem um relacionamento que você começa a ter com Deus, nas pequenas coisas. Olha, faltou vinho na festa, era algo trivial. Poderia alguém lá se levantar e falar com outro, onde é que nós vamos conseguir vinho? Vamos lá em tal lugar, vamos lá, não. Mas Jesus, ele não fez isso. Ele se preocupou em fazer algo ali. A Bíblia diz que esse foi o primeiro milagre de Jesus. E aconteceu num casamento. O que Deus está querendo dizer para a gente, né? No teu casamento, Deus pode fazer um milagre. No teu casamento, Deus pode transformar. A coisa maravilhosa que tem é casar, né? Para quem é casado sabe disso. Quem é casado e está com Jesus nessas férias, eu e minha esposa aí, a gente está juntinho, né? A gente fica juntinho, apesar que de vez em quando cada um vai para um lado, cada um quer fazer uma coisa. Mas quando a gente está juntinho é tão bom. É tão bom estar com a minha esposa, ter a minha esposa para dividir a minha vida. Nós já estamos há 24 anos casados. E eu penso assim, como passou rápido. Tantas coisas que eu queria ter feito que eu não fiz, porque eu não tinha ideia de hoje. Olha para o lado dessa pessoa que está ao teu lado aí. A companheira que Deus te deu, o companheiro que Deus te deu. Ei, Deus pode fazer algo lindo no casamento de vocês.
Deus pode trazer essa alegria que Ele trouxe, que nem Ele fez ali com a presença dEle, em Canaã da Galileia. A presença de Jesus, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Aleluia. Quando Jesus estava pregando para uma plateia enorme, havia 4, 5 mil homens, crianças e tal, e ali Jesus olha para Filipe e diz: como nós vamos fazer para dar comida para todos os povos? Filipe era ali da região. A palavra de Deus diz que Jesus testou ele falando sobre isso. E Filipe olhou para um, olhou para outro, falou: nem que nós fosse tal, nós tivesse tanto de dinheiro tal, nós conseguiríamos comprar pão para todo esse povo. E Jesus pergunta se alguém tem alguma coisa aí. E ali havia, 5 pães, e 2 peixinhos. E aí Jesus fez um milagre. Jesus multiplicou. E se você ver lá no final, sobrou ainda 12 cestos. Interessante, né? Como é quando a presença de Jesus está. Ou seja, na presença de Jesus há prosperidade. A prosperidade sobra e não houve desperdício. Todos eles saíram recolhendo, e a palavra de Deus diz que sobrou 12 cestos. A presença de Jesus. Quando Jesus pregava nesse lugar, e ele, depois de pregar, ele viu que o povo ia querer pegar ele e fazer ele de rei à força, que o povo, chegou o Messias, o nosso Senhor, esse daí é que vai montar o cavalo, que vai destituir o reino de Roma, porque eles criam na promessa de Daniel, eles esperavam essa promessa. A palavra de Deus diz que eles conheciam esse sonho de Nabucodonosor. Eles estavam ali aguardando. E Jesus, ele viu que eles iam fazer, e sabe o que ele fez? Fugiu. Fugiu deles, foi para um monte orar sozinho. E aí todo mundo: cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E aí foram se dissipando, cada um para o seu lado. E os discípulos entraram num barco e atravessaram para o outro lado, no mar da Galileia, e de repente veio uma tempestade. E a tempestade batia no barco, e aí Jesus vem caminhando sobre as águas, na direção deles. Jesus entrou no barco, depois de fazer Pedro, naquele papelão de Pedro andar nas águas, todo mundo conhece, né? Ótimo Pedro, né? Pedros não estão preocupados com o que os outros pensam, sabe? Pedro, ele não está preocupado com o que o outro pensa, ele está preocupado é que Deus pensa, e que Jesus pensa. Nós deveríamos ser assim. Pedro é ótimo. É prova que Deus, ele não se preocupa com a minha qualidade, com meus defeitos, ele se preocupa com a minha sinceridade. Pedro é ótimo, porque ele não dava tempo de pensar para falar, ele falava pensando. O que ele pensava, ele falava, né? E nessas horas Deus usava ele. E Pedro ali: Senhor, se és tu mesmo que eu ande por cima da água. Pedro andou sobre as águas, mas quando ele viu o vento, ele afundou, ergueu suas mãos: Senhor, me ajuda, eu vou morrer. E Jesus pega na mão de Pedro: homem, por que não crestes, né? E aí Jesus leva ele para o barco, ele acalma a tempestade. Tem outro fato igual, que Jesus dorme dentro do barco. Dentro do barco, ele dormindo na ponta do barco, descansando, e olha, e aí os apóstolos tudo: vamos morrer, vamos morrer. E Jesus dormindo, nem aí. Aí ele: Senhor, acorda, o Senhor não teme que nós vamos morrer? Homens de pequena fé. Aí: acalma-se mar, acalma-se vento, acalma-se tempestade. Tudo parou. O tempo certo de Deus. Não há tempestade nas nossas vidas que não possam trazer experiência de fé. Não há tempestades que a gente tenha passado, ou que a gente passou, que Deus não possa. A presença de Jesus, a presença dEle, aonde Ele está, algo acontece. Um homem ficou registrado, está registrado ali em João 5. Um homem lá no tanque de Betesda, um tanque grande de água. Naquele tanque grande, ali havia 5 lugares, e um desses lugares eram os lugares dos doentes. Ali vinham enfermos, cegos, surdos,
mudos, coxos sem poder andar, e eles ficavam ali, e a tradição religiosa dizia, e deve ter acontecido mesmo, porque eles estavam ali, e aquele homem já estava ali há 38 anos enfermo. Eu não sei qual era a idade dele, mas havia 38 anos que ele estava enfermo, 38 anos enfermo naquele lugar. E Jesus, ele vai lá e ele só vai nesse homem. A palavra de Deus diz que ele foi exatamente naquele homem. Ele chegou perto dele, olhou para ele, e aí aquele homem reclamou para Jesus: ah, Senhor, aqui toda vez que o anjo vem, ele sacode a água, eu não tenho ninguém que me carregue até a água, e outro chega antes de mim e é curado. E aí Jesus olha para ele e diz: levanta, toma a tua cama e anda. E aquele homem ali no tempo exato, não precisou mais de água, não precisou de anjo. Ele tinha a provisão da cura para aquele homem. Ele tinha o que aquele homem precisava. E aí ele se levanta, pega a sua cama e vai andar, sem nem saber que foi Jesus que curou ele. E aí depois Jesus encontra ele no templo. E ali quando Jesus encontra ele no templo, ele olha para Jesus, Jesus olha para ele e diz: ó, não peques mais. Aleluia. Todos os religiosos estavam com raiva de Jesus, porque ele curava no sábado. Mas Jesus, ele age do jeito que ele quer. Deus não mudou, ele continua trabalhando da forma que ele quer. Ele ainda continua confundindo os sábios. Por isso que não é só importante saber, importante é amar. A sabedoria incha, mas o amor edifica. E o amor está na presença de Jesus. O amor está na presença dele. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No tempo exato, Deus entregou Jesus. No tempo exato, no tempo certo, Deus entregou Jesus. E hoje eu e você podemos viver Jesus. Jesus é a palavra que nós estamos ouvindo aqui. Jesus é essa palavra que a gente ouve, viva. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, que andou entre nós. Lá no Velho Testamento, através de Moisés, vinha a lei. Mas agora, através de Jesus, nós recebemos a graça. Tito 2,11 diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a um povo. Quem é esse povo? Eu e você. Nós precisamos viver o Evangelho, e às vezes nas coisas mais simples, no conhecer aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E às vezes a gente fica buscando um conhecimento tão grande e não se preocupa com a verdade que Ele tem para nos falar sobre quem somos. Somos filhos, e o Pai ama os seus filhos, e o Pai, Ele quer viver relacionamento, e esse relacionamento só vem através de Jesus, só vem através dEle. Eu preciso dEle, não existe outro. Atos 5,12 diz que nenhum nome é dado entre os homens ao qual devamos ser salvos. O nome que está sobre todo nome, nos céus, na terra, embaixo da terra, é Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, derramou seu sangue precioso, para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai, pudéssemos entrar no lugar do Santo dos Santos, aleluia, pudéssemos viver na presença dEle, pudéssemos fazer a vontade dEle, pudéssemos viver o Evangelho que não fica parado só em nós. O Evangelho, ele não pode ficar parado só em mim, ele tem que continuar. O Evangelho, ele não pode ficar parado só na minha casa, ele tem que continuar. Ele vai continuar como? Ele vai continuar com a minha cura, com a minha transformação. Não há outro lugar senão na presença de Jesus que isso acontece. E muitas vezes não sou eu quem faço, é Ele quem faz. Você entende isso?
Você consegue entender isso? Você consegue entender que é real a presença de Jesus? Eu lembro as primeiras vezes que eu fui tocado pela presença dEle, e eu comecei a andar na presença dEle, e eu entendi que era a coisa mais valiosa que existia nesse mundo. É a coisa mais valiosa que um ser humano pode viver, na presença de Deus. Jesus, ele tem um povo que Ele vai levar para si. 3 anos Ele andou com aqueles discípulos, e aí a gente vai ver lá, no Evangelho de João 14, Ele disse, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus, Ele foi preparar um lugar para os seus, Ele foi preparar um lugar para que a gente andasse na presença de Deus, para que a gente morasse com Deus, e essa vida aqui, ela é muito rápida. Tinha um encontro que nós fazíamos dos jovens, e teve um jovem uma vez que fez uma analogia. Ele pegou uma corda, e aí ele colocou lá de fora da janela, e ele pegou a pontinha dela vermelhinha e mostrou, isso aqui é a nossa vida, isso aqui representa o nosso tempo hoje. E ele começou a puxar aquela corda, isso aqui é a eternidade. A eternidade é algo que não tem como descrever. E eu hoje preciso amar a Deus, preciso andar na presença dEle, para que quando eu chegar lá eu já esteja acostumado. Não que Deus não possa fazer isso daqui a pouco, mas há um privilégio de andar na presença dEle já, de viver na presença dEle já. E há uma motivação. Jesus disse que nós teremos uma herança, um galardão, por servirmos a Ele, por falarmos dEle, por conhecermos a Ele, por andarmos na presença dEle. Sabe, lá em Efésios 2 e Filipenses 2,13 diz assim: Deus gera tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. E eu fiquei pensando sobre isso. Às vezes a gente quer tanto fazer as coisas para Deus, mas Deus não quer que eu faça as coisas para Ele. Você acha que Deus não pode fazer qualquer coisa? Você acha que Deus precisa da gente para fazer alguma coisa? Não, Ele não precisa. Mas fazer algo para Deus é um privilégio tão bom, um privilégio tão grandioso. Mas como filho, não como servo, como filho, porque o filho anda na presença. Essa semana eu compartilhei com os irmãos aqui, um pastor chamado Davi Silva, que é um ministério já desde a década de 90, que é da casa de Davi. Ele contando de uma experiência que ele teve há muitos anos atrás, que Deus falou para ele, que ele ia pregar numa igreja nos Estados Unidos, e Deus falou para ele que ele ia para lá, e ele estava com tudo contadinho, o dinheirinho, ele tinha o dinheiro certo para fazer a viagem. Aí ele falou para os filhos, chegaram: pai, traz um presente para a gente lá dos Estados Unidos. Fizeram uma lista enorme e entregaram para o pai. E ele olhou aquela lista e falou: misericórdia, eu só vou conseguir comprar essa lista se alguém der uma oferta, senão o pai não vai conseguir. E aí o pai falou para os filhos: orem. E aí diz que aqueles filhos oraram. Ele disse que lá nos Estados Unidos, assim, já acabando o tempo que ele ia ficar por lá, um dia saiu um irmão lá do fundo do culto, assim, lá veio e falou: olha, Deus está falando exatamente, claramente dessa forma para mim. Estou te entregando isso aqui para te comprar algo para os teus filhos. Eu não sei o que é, mas é para os teus filhos. Diz que ele pegou o dinheiro, ele olhou e falou assim: tudo isso? Ah não, vai sobrar um pouquinho para mim. Diz que na mesma hora o Espírito Santo falou assim: não, tudo para eles. Ele engoliu seco. Engoliu seco. Aí diz que chegou no dia de ele ir embora, ele foi e fez uma compra, 2 malas cheias de brinquedo. E aí ele viajou a viagem inteira pensando: como é que meus filhos vão, como que vai ser quando eu chegar e abrir essas malas, a alegria dos meus filhos. Deus ouviu a oração deles e tal, e ele só pensava nisso. E aí diz que no caminho, quando ele chegou em casa, ele tinha um costume, ele fazia um assobio, e os filhos, então, tivesse reconhecido o assobio, corriam para ele. E diz que quando ele chegou na porta, ele fez os 2 filhos dele vieram correndo, grudaram nele, abraçaram. Ai pai, que coisa boa, como nós estávamos com saudade de ti. Vem cá pai, vem, fecha o olho. Chegaram no quarto, abriram, tinha um
um mural bem grande, falando do quanto ele faz falta, de quanto eles amam ele, o quanto eles gostam de estar com ele. Aleluia. E aí ele olhou aquilo, pasmo, ele até esqueceu das malas. E aí diz que Deus falou com ele: viu? Teus filhos, eles valorizam mais a tua presença do que os presentes que eu posso dar para eles, que tu pode dar para eles. Assim eu gostaria que os meus filhos valorizassem a mim, pela minha presença, não por aquilo que eu posso dar para eles. E aí aquele pai falou: olha, mas peraí que eu também tenho uma coisa. Aí foi lá, abriu aquela mala, e aqueles filhos, eles até gostaram assim, ficaram felizes, mas o que marcou ele foi a experiência da presença do Pai. Você tem um Pai. Em Jesus Cristo nós temos um Pai. Em Jesus Cristo nós temos um Pai. Nós precisamos aprender a ser filho. Nós precisamos ser filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Amém? E por sermos filhos de Deus, Deus deu o seu Espírito, que habita em nossos corações, que clama: Abba, Pai. Quem aqui tem esse desejo de conhecer Deus? Quem tem desejo de conhecer Deus aqui? Quem tem o desejo de conhecer Deus aqui? Você tem desejo de conhecer Deus? Você tem desejo? Deus, eu quero te conhecer mais. Tu tem? Vem do Espírito dele dentro de você. Vem do Espírito de Deus dentro de você. Quando Jesus, ele morreu e ressuscitou, porque Jesus ressuscitou, a morte não pôde retê-lo, porque Jesus não tinha pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é fé em Jesus Cristo. Então Jesus não tinha o que pagar. Ele não tinha que pagar nada por pecado. Ele não tinha pecado. Ele foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus. Ele era santo, puro. Apesar de viver nessa carne e sentir o que eu e você sentimos para que a lei se cumprisse, porque Jesus precisava vir. E isso que diz sobre ele ser tutor. Ele foi tutor. Aqui ele viveu a dor, a angústia. Ele passou fome, frio, decepção, tristeza, angústia. Até os próprios irmãos de Jesus disseram: por que tu não vai lá e não se manifesta a eles? Se mostra quem tu és. Você lê lá no Evangelho de João. E aí Jesus falou: não é chegado o meu tempo. Jesus podia dizer: o que vocês estão? Eu posso, eu vou lá agora. Não. Como filho de Deus, o diabo tentou, ele disse: transforma essa pedra em pão. Ele não fez. Ele se submeteu, ficou ali esperando Deus vir servir ele. Ele aguardou o tempo de Deus. E depois das 3 tentações do diabo, a Bíblia garante ali, nos mostra registrado em Mateus 4, que os anjos vieram e o serviram. Você quer esperar em Deus? Você já desistiu? Você ainda crê? Não desista da sua fé. Filho, não desiste, porque ele quer o amor do Pai. Fique de pé nessa noite. Jesus, ele, em Mateus 28, 20, em Mateus 28, 20, Jesus, ele fala da grande comissão. A partir do 16 ele diz: os 11 discípulos foram para a Galileia, para um monte, e Jesus os indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vá e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E algumas versões diz consumação dos séculos. Então Jesus, ele está comigo, está contigo, é a promessa dele. Basta a gente abrir o coração e dizer: Jesus, eu quero. Eu lembro quando eu tive o meu encontro com Deus, todo mundo estava cinza para mim. Nada preenchia aquele vazio que eu sentia.
eu já tinha uma esposa que eu amava, uma linda esposa. Tenho uma linda esposa, não posso falar no passado, não tenho uma linda esposa que eu amava, que eu amo. E naquele momento eu já tinha uma profissão que eu tinha pedido para Deus e que também eu gosto demais. Olha, glória a Deus, porque o que eu faço eu gosto. Gosto. É bom demais fazer aquilo que tu gosta. Foi presente de Deus na minha vida. Eu já tinha um carrinho, uma casa própria, tinha tudo o que eu precisava ali. Eu achava que já tinha, estava bom. Eu já tinha uma saúde mental que eu achava que era boa, né? E eu lembro que eu vim para a igreja e eu ficava só sabendo que só tinha aquele testemunho bem cascudo, né? E eu pensava, o meu não é nada. Mas aí eu comecei a conhecer Jesus e eu vi quão miserável eu era. Quanto eu precisava de um Salvador. O quanto eu precisava de Jesus. Mas não só de Jesus, mas como da presença dEle. Porque a partir daquele momento que eu fui tocado pelo Seu Espírito, eu nunca mais fui o mesmo. Realmente ali naquele dia eu morri. Eu lembro que eu fui me batizar, porque eu só cria agora, né? Eu era muito católico, muito católico, eu cria. Mas a Bíblia diz que quando eu creio e for batizado, for salvo. Não sei por que Deus escreve dessa maneira e por que eu não tinha lido isso antes. Mas eu li naquele dia e eu falei, não, eu quero agora. E eu, como Jesus, eu imergi na água. E naquele dia ali eu morri na água. E daí, como Jesus, eu ressuscitei para uma vida nova. Porque não é a religião que me salva, é Jesus. E Jesus salva, só Ele salva. Por isso que eu não gosto de falar de religião, eu gosto de falar de Jesus. Porque Deus sabe o que Ele faz, da forma dEle. E se você está aqui nessa noite, é porque Jesus tem mais para você. Jesus tem algo para você. Jesus tem uma salvação para você. Jesus tem uma história para você. Jesus tem vida para você na presença dEle. Na presença dEle. Na presença dEle. 2 Coríntios 6, 1 diz assim: e nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Sabe, se você lê alguns textos, Jesus ele sempre fala hoje. Ele não fala amanhã. E quando perguntam sobre amanhã, Atos 1, Jesus vem e ele está diante dos discípulos para fazer a promessa, para entregar a promessa do Espírito Santo antes dele ascender ao céu. E aí aqueles ali perguntam: Senhor, quando Senhor, que o reino de Israel vai ser liberto? Eles ainda esperavam que aparecesse o Messias libertando o povo. E Jesus disse: ao Deus Pai pertence os dias de amanhã, são estabelecidos por Ele. Hoje eu preciso pensar, eu preciso viver o presente. Hoje é dia de salvação. Eu preciso viver o agora. Tudo que você faz hoje, tudo que você decide agora, tudo que você renuncia agora, para tudo que você morre agora, para tudo que você faz hoje, hoje é que importa. A pessoa que está do seu lado, ela é importante hoje. Os seus filhos são importantes hoje. Os seus filhos não são importantes amanhã, eles são hoje. Hoje é o tempo que você tem que valorizar as coisas que Deus colocou na sua vida. Hoje é o tempo que você tem que reconhecer que Deus está operando. Hoje é o tempo que você tem que reconhecer que é dia de salvação. Hoje é o tempo que Deus estabeleceu para que você estivesse vivo, respirando, que você pudesse sair daqui para sua casa e ter um lugar onde dormir. Que amanhã você tenha um dia para trabalhar, uma empresa, uma profissão, uma esposa, filhos, tudo veio dele. É o amor dele que se manifestou.
Mas eu trabalhei. Com certeza. Mas eu posso lembrar de cada momento que eu tive luta e que eu me afligi, e depois rapidinho se resolveu, porque Deus estava cuidando. Deus está cuidando de você. Deus cuida de você. Deus é Pai verdadeiro, é Pai maravilhoso, é Pai santo. Amém? Eu queria que você orasse comigo. Fecha os seus olhos, apaga a luz. Queria que você orasse essa oração comigo antes de a gente louvar o Senhor. Senhor Jesus Cristo, hoje eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço que sou pecador e eu me arrependo. Eu me arrependo de tentar andar sozinho, de não ouvir a Tua voz, de não procurar na Tua palavra, de não orar a Ti. Senhor Jesus, entra no meu coração, muda a minha história, muda a minha história. Senhor Jesus Cristo, eu creio que Tu morreste naquela cruz, derramasse Teu sangue precioso, para que eu fosse salvo, e para que eu hoje fosse morada Tua, no Teu Espírito. Perdoa os meus pecados, Jesus. Entra na minha vida, muda a minha história, para a glória de Deus, eu possa ser Teu filho, em Jesus Cristo. Amém, igreja? Aplauda Jesus bem forte, bem forte, bem forte.